Opa, beleza aí, pessoal? Boa noite. Aqui é Roberto Melo e neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre as tecnologias alienígenas parte 2. É isso aí, parte 2, porque a parte 1 foi um grande sucesso aqui de inscritos, de pessoas que participaram e seguiram aqui o vídeo. Foi muito bom mesmo. Eu falei, professor, a gente precisa fazer a parte 2, porque a parte 1 foi muito boa e eu tenho certeza que você tem muita coisa para falar ainda para a gente. Ele concordou, ele topou na hora, não quis nem falar outro tema. E eu tenho algumas surpresas para falar para vocês aqui hoje, que vão ser uma surpresa muito boa. Já estou com eles aqui já, o professor Jefferson e o professor Paulo. Dá um tchauzinho aí para mim se vocês estão me vendo. Opa, beleza. Pessoal, antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês aqui uns recadinhos, tá? Que é muito importante esses recados, tá? É o seguinte, ó, olha só que legal. Nós alcançamos aqui no canal, graças a vocês que estão conosco aqui todas as quarta-feiras, a você que assiste os vídeos depois de gravado e que também assiste durante todo o resto da semana. Nós alcançamos aqui, eu estou muito contente, estou muito feliz, os 1.000 inscritos, já passamos de 1.000 inscritos, eu estou muito contente, é uma meta que eu lembro que quando eu alcancei 1.000 inscritos no Instagram, eu fiquei muito contente também, muito emocionado. Eu vou mostrar outra coisa para vocês aqui já já. Esses 1.000 inscritos aqui é a primeira meta do YouTube. A segunda meta são 4.000 horas de exibição. Eu preciso dessas 4.000 horas de exibição. Para quê? Para que o YouTube consiga me dar mais acesso às pessoas. Enquanto ele me vê um canal pequeno, ele não libera para todo mundo. Então, com a sua ajuda, você vai fazer o seguinte: vai curtir o vídeo já, vai compartilhar esse link desse vídeo para quem você conhece e que gosta desse tipo de assunto, que depois essa pessoa vai te agradecer. Ela não vai encontrar conteúdos iguais aos que o professor Jefferson tem falado aqui nesse canal, tá bom? Ele ainda vai falar para vocês depois coisas muito interessantes. Então, já dá o seu like aí nesse vídeo, compartilha com alguém, tá? E o mais interessante que eu lembrei hoje aqui, que eu não posso deixar de esquecer, que eu tenho esquecido nos outros vídeos, é fazer você que está seguindo, que está se inscrevendo hoje pela primeira vez, e você também que já faz parte do canal, é inscrito, clique no sininho, inscreva-se e clica no sininho. O sininho vai ajudar muito o canal, porque ele vai te avisar quando nós tivermos outros vídeos aqui também. Beleza? Bom, deixa eu seguir aqui. Esse aqui eu estou muito contente. Eu falei para vocês que eu fiquei muito feliz quando eu alcancei 1.000 inscritos no Instagram. Então, já já vocês vão ver. Segundo recado, tá? O segundo recado é o seguinte: eu estou abrindo um grupo de estudos, é o grupo Neufos, tá? Como que funciona? É um livro, tá? É um livro onde a gente vai estudar esse livro. Como que a gente vai estudar esse livro? Neufos significa Núcleo de Estudos Ufológicos, tá? Basicamente assim, a gente compra o livro, tá? Tem o livro em mãos, divide-se o capítulo em um número de participantes, tá? Vamos supor que o livro tenha 15 capítulos. Então, o livro é dividido em 15 pessoas, cada uma com seu capítulo. Cada pessoa vai ler o seu capítulo e no dia do nosso encontro online, virtualmente, numa sala como essa daqui, a pessoa do seu capítulo que leu vai explicar para a gente. Ela vai ter uma média de 5 a 10 minutos para falar sobre esse capítulo dela, e até o 15º capítulo, por exemplo. Entendeu? Se o livro tiver 15 capítulos. Então, é um grupo que eu comecei na semana passada, já estamos com 25 inscritos, eu vou fechar ele com 150 inscritos, então se agora, em uma semana, nós conseguimos 25 inscritos, falta 4 lives para ele fechar. Então, garanta já você como membro desse grupo, tá? Como que você se inscreve? Durante a live aqui, eu vou deixar para você o link, tá?
O link aqui na descrição do chat e na descrição do vídeo já tem. Então, na descrição do vídeo já tem e na descrição da live eu vou colocar ainda. Tá bom? Então, para você participar, é só clicar no link que você vai para o nosso grupo do WhatsApp fechado. Aqui, ó, quando eu falei para vocês que eu tinha alcançado 1.000 inscritos no Instagram, eu comecei tudo pelo Instagram. Hoje eu tenho 69 mil seguidores no Instagram. Então eu sei o caminho, eu sei como fazer crescer e chegar lá. Eu só preciso da contribuição de vocês aqui no YouTube para a gente fazer a mesma coisa aqui no YouTube, tá? Eu quero que o YouTube seja maior que o Instagram. Então, quando você compartilha para alguém, chama um amigo e esse seu amigo se inscreve, clica no sininho e assiste o vídeo, isso está ajudando muito o canal, tá bom? Então é interessante isso aqui, ó. Outra coisa interessante para você que gosta de grupo no Telegram. No grupo do Telegram, nós temos 918 membros e lá a interação é muito forte porque é um grupo cheio de pessoas, não tem brincadeira, não tem meme, são pessoas sérias, só interessadas na ufologia. Então é só assunto de ufologia. Eu tenho menos trabalho no Telegram do que no WhatsApp. No Telegram, as pessoas que estão lá são focadas na ufologia. Para você que quer participar, tem o link também na descrição do vídeo, você clica lá e é direcionado. Tá bom? E claro, eu não poderia deixar de falar aqui do grupo do professor Jefferson. Professor Jefferson é nosso coadjuvante aqui no canal, junto com o professor Paulo, e ele tem um grupo que eu administro. O que a gente faz nesse grupo? Eu aviso as pessoas quando o professor Jefferson vai fazer live aqui no canal. E o que mais? Uma coisa muito interessante, ele vai fazer uma live exclusiva só para os membros desse grupo, tá? Fechada, vai ser privada só para quem faz parte desse grupo. Por quê? Porque são as pessoas interessadas no assunto do que o professor comenta, no que o professor fala aqui, tá? E o que a gente vai fazer de legal nesse grupo aí? O mais legal é que o professor já tem pronto isso daqui, ó, os áudios que dia 30, dia 9/4, anota aí, hein? É só para quem faz parte desse grupo que vai receber o link para participar do canal, do vídeo especial. Dia 9/4, sábado, às 21h30, só para membros do grupo do professor Jefferson, que inclusive o link também está na descrição do vídeo, tá? Olha aqui que legal os áudios. Ele já tem os áudios prontos. Sabe quanto tempo está dando esses áudios aí? São 25 áudios. Está dando 2 horas e 45 minutos de áudio. E a gente vai explicar para vocês como que a gente vai entregar esses áudios aqui para vocês que assistirem a live do professor dia 9, se eu não me engano. Dia 9. Só para quem participa do grupo do professor. Quer participar? Clica aqui embaixo no link e você é direcionado para o grupo do WhatsApp fechado do professor. Tá bom? Antes de mais nada, para a gente encerrar aqui as minhas explicações, eu vou chamar o professor Paulo. O professor Paulo vai dar... ele está de step aqui hoje com a gente, porque vocês sabem, quem segue o professor Jefferson sabe que o professor Jefferson está com câncer. Então... a gente vai colocar o professor Paulo aqui, que vai explicar para a gente a condição do professor Jefferson, e ele está aqui de stand-by, se caso aconteça alguma coisa com o professor Jefferson, ele entra aqui com a gente. Tá bom? Vou colocar o professor Paulo. Olá, mestre! Namastê! E aí, Paulão? Namastê, namastê, namastê. Boa noite a todos os ouvintes desse canal maravilhoso. E nessa noite, estamos aqui mais nos bastidores, né? Como, por acaso, o professor Jefferson, todos sabem, né? Várias pessoas que acompanham as lives dele sabem que ele está passando um processo de recuperação pós-cirúrgico, uma cirurgia delicada de câncer, inclusive, né? Mas, graças a Deus, o organismo dele reagiu muito bem, tá legal, é uma pessoa que, mesmo sentindo dores, ele se esforça, ele tem feito muitas lives, digamos assim, uma atividade intensa na difusão do conhecimento das pesquisas alienígenas, conhecimento alienígena, né?
Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu estarei aqui nos bastidores e, de vez em quando, nós damos um pitaco, como você diz. Então, obrigado, Roberto. Eu passo a palavra para você de volta e aguardamos o professor Beleza. Jefferson. Eu vou dar mais um recadinho aqui. Pessoal, é o seguinte, ó. Nós estamos hoje, no vídeo anterior do professor Jefferson, com 134 likes. É até agora o melhor vídeo em likes. O like faz com que o YouTube entenda que o vídeo é bom. Então, hoje a meta, até a próxima semana, me ajudem a chegar a 200 likes. Então, já deixa o seu like aí no vídeo, tá bom? Eu busco esses 200 likes. Então, ajuda a gente aí. No vídeo anterior, nós alcançamos simultaneamente 52 pessoas assistindo o vídeo, tá? A meta hoje, para vocês me ajudarem a compartilhar e chamar os seus amigos, é 65. Nossa, se a gente conseguir 65, eu vou ficar muito contente com vocês mesmo, tá bom? E não esqueçam de seguir o canal e ativar o sininho. E agora, chegou o grande momento do grande mestre. Eu vou fazer ele dar uma risadinha hoje pra gente aqui. E vou chamar ele. Professor Jefferson de Souza. E aí, professor? Dá uma risadinha pra gente. Tá aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Pois tudo bem. Olha, eu tenho uma surpresa bem boa para vocês hoje. Tá? Opa. Que a gente não vai somente falar sobre tecnologias. Vamos falar de tecnologias que vocês nem imaginam que possam existir. Nossa. Porque a gente fez tecnologias, a gente tenta fazer uma relação com aquilo que a gente entende por tecnologia. Bom, se estamos lidando com seres que não são desse planeta, então a ideia de tecnologia deles é bem distinta da nossa. Por exemplo, vocês imaginem circuitos integrados, inteligências artificiais, transmissões de rádio. Se esqueçam de tudo isso. Eles não usam nada dessas coisas. Nós vamos examinar em áreas distintas. E a primeira área que eu estou apresentando para vocês hoje, inédita, porque eu não creio que ninguém tenha apresentado publicamente, e aqui tinha que ser no canal do Roberto, porque o Roberto faz... Olha, o trabalho de divulgação que o Roberto está fazendo em prol da ufologia é uma coisa que não tem explicação. Eu te explico porque é o seguinte, ele está totalmente devotado ao tema, é uma pessoa séria, idônea, ele vai buscar somente o melhor que ele pode apresentar para vocês. Então eu peço para vocês que, por favor, cooperem com ele. Como que vocês vão cooperar com ele? Simplesmente fazendo uma coisa que é tão fácil, apertar o like. Eu penso que vocês vão gostar, eu penso que vou ter uma boa razão para apertar o like. Quando começamos a falar, vocês vão ver uau, porque o problema das lives é que as pessoas ficam sempre batendo na mesma tecla. Então, o que são as lives? As pessoas passam uma live para outra e no final é a mesma coisa. Dificilmente vê alguma coisa que seja muito diferente. E mesmo quando vem, é um diferente que a gente reconhece como se fosse quase como o nosso. Bom, aqui vocês vão levar uma surpresa, porque tudo que vamos estar apresentando hoje aqui é inédito, nunca foi escutado, nem vai ser escutado em nenhum outro lugar. Então, tinha que ser aqui no canal do Roberto. Então, o próprio professor Paulo, às vezes, se surpreende, porque eu agarro ele numa situação que ele pensou que era uma coisa e é outra totalmente diferente. Então, eu digo, essa ideia que a gente vai trazer é inovação para vocês. Maravilha, sempre o melhor professor. Conteúdo que tem, um conteúdo inédito que não vai ter em nenhum outro lugar. E se vocês vão assistir essa live especial, como está fazendo no sábado, no dia 9, vocês vão se surpreender. Porque ali eu vou poder falar as coisas que aqui no YouTube eu não posso. Aqui vocês sabem que restrição disso, restrição daquilo, ele tira o canal do ar, se o mundo fala mais do que deve, não. Ali não vamos ter restrições, ali vamos falar as coisas como são, porque ali é privado.
ali é só para a gente. Então, ali a gente pode dizer, aqui sim, aqui eu posso me passar das fronteiras. Então, se vocês pensam que eu estou passando já das fronteiras aqui, se imaginem lá. Eu digo para vocês, se vocês gostam do tema, eu recomendo uma coisa, não somente convidem seus amigos, convidem a pessoas interessadas, divulguem isso, que o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho em prol dessa transformação que estamos divulgando. Porque agora chegou uma hora de transformação, já não temos mais o tempo de estar olhando as luzinhas no céu, a gente quer respostas. E se eu tenho algumas delas, eu vou compartilhar com vocês. E se aqui eu estou limitado no que eu posso compartilhar, ali eu falo sem freios. Então, eu digo para vocês, venham a ver essa live especial que estamos fazendo no grupo fechado em WhatsApp, porque vocês vão levar uma surpresa enorme, que às vezes eu vou dizer para vocês, as coisas não são como parecem. E ali sim a gente vai poder falar as coisas como são. E vocês vão se surpreender, tá bem? Mas chega de comercial, só digo para vocês uma coisa. Façam isso, apertem o like, apertem o sininho, mas mais que nada, agora mesmo, antes, aproveitando, convidem alguém, passem esse link para quem seja, para um amigo, para um familiar, para quem seja, vamos passar. Vamos ver se a gente passa os 65, vamos ver se a gente agarra 100 pessoas. Uau! Vamos tentar, não custa. Eu penso que o que eu vou falar aqui vai interessar para 100 pessoas, se não mais. Tá bem? E já digo o seguinte, qual é o tema que a gente vai falar? Para começar, opa! Sabem que estamos falando de tecnologias alienígenas, né? Professor, mas que tipo de... Sim? Só avisando o pessoal o seguinte, para o pessoal aí que gosta de fazer pergunta, não deixar a pergunta para a última hora, porque enquanto vocês fazem perguntas, eu vou anotando aqui, tá bom? Não deixa para fazer de última hora. É isso aí. Então, eu digo o seguinte, para começar essa história, porque vamos dividir em setores, tá? Vamos dar o equivalente alienígena da inteligência artificial. Eles não têm inteligência artificial, eles têm uma coisa melhor que isso. Em vez de ter somente a inteligência artificial, eles têm uma forma de vida inteligente, que é artificial, mas não é inteligência artificial, não no sentido como a gente faz aqui na Terra. Que a inteligência artificial, o que é? Ela é programada em uma série de possibilidades. Então, usando certos algoritmos, a inteligência artificial vai responder uma pergunta se aquela pergunta se enquadra dentro dos parâmetros do programa que ela foi preparada. Ela pode extrapolar um pouquinho, mas ela sempre está limitada àqueles parâmetros. Mas eles não. Eles estão praticamente falando de uma forma de vida inteligente. E essa é a diferença. Então, enquanto a gente chama AI, ou AI, que é a inteligência artificial, IA, eles têm uma coisa que chama Zermechin. O que é Zermechin? É para metaconsciência neurodigital. O que quer dizer isso? Uma metaconsciência neurodigital. Quer dizer que, então, ele raciocina. Ele é capaz não simplesmente de usar um algoritmo e estar se usando ele para fazer extrapolações. Não. Ele está aprendendo constantemente. E no momento que aprende, ele raciocina com aquela aprendizagem do que ele observa. Então, eu digo o seguinte, se vocês têm ideia que uma nave extraterrestre, tá? Tem um piloto. Então, um piloto vai e controla a nave, que é o que a gente faria aqui com os aviões e com os foguetes que tem. Não, eles não fazem isso. Ali existem duas coisas conjuntas, tá? Existe o Mechin, que é o que falamos antes, e o navegador. Quem é o navegador? O navegador
é a forma de vida extraterrestre que vai estar conectada diretamente, tá, ao sistema neuronal do Macken. Então, praticamente, são duas mentes conjuntas. O navegador, ele não controla o Macken. O navegador, ele simplesmente complementa o Macken no caso que o Macken necessite uma direção específica. Dou um exemplo para vocês, tá? Eles têm que ir para um sistema solar Alpha Centauri, que é o mais perto, 4 anos-luz daqui, mais ou menos. Então, como é que se faz para fazer isso? Eles não podem chegar num carro e andar em linha reta, porque levariam 4 anos-luz. Quer dizer que se eles viajassem à velocidade da luz, o que não podem, explico por que não se pode viajar à velocidade da luz. Se você viaja à velocidade da luz, você vai chegar numa coisa que chama-se o ponto zero. Ou seja, quando você atinge a velocidade da luz, toda a matéria começa a se desintegrar. Ou seja, se a nave em forma linear atingisse a velocidade da luz, ela se quebraria em partículas que se espalhariam por todo o cosmos. Então, eles têm uma coisa chamada subluz. Para a subluz, não é para viagem interestelar. A subluz é usada para viagens interplanetárias. Qual a diferença de uma viagem interestelar e de uma viagem interplanetária? Uma viagem interplanetária se dá de um sistema estelar a um outro sistema estelar. No caso, Alpha Centauri, que está a 4 anos-luz daqui, e o sistema Sol, que é o nosso sistema daqui. Então, aí seria isso. Agora, compreendam uma coisa. Se a nave viajasse à velocidade da luz, que não pode, mas se fosse o caso, viajando linearmente, ela levaria 4 anos para chegar aqui. Então, eles não funcionam assim. Tá? Então, o que passa em tudo isso é o seguinte, tá? O processo que eles usam chama-se uma singularidade quântica, ou seja, uma dobra espaço-temporal. O que é uma dobra espaço-temporal? É quando você é capaz de fazer que um espaço-tempo contínuo não seja uma reta, mas ele se dobre. Como é isso? Como é que eu vou fazer o tempo e o espaço se dobrarem com o quê? Se são coisas que são intangíveis. Bom, para que eu controle algo intangível, eu tenho que ter uma força que também seja intangível, mas compatível com essa frequência para que possa causar o efeito que eu quero. Então, você sabe o que é um táquion? A ciência convencional, ela apresenta o táquion como uma metapartícula hipotética, que viaja não só milhões, mas bilhões, se não trilhões de vezes mais rápido que a luz. Por quê? Porque ela não viaja linearmente, ela viaja numa dobra espaço-temporal. Estou confundindo vocês um pouquinho, pô, não é minha ideia. Então, vou tentar desmenuçar isso aqui para que não fique tão complicado e mais compreensível, tá? Imagine o seguinte, temos um papel aqui, tá? Se eu viajo do ponto A ao ponto B, é uma linha reta. Então, isso é o que a luz faz, ok? Se eu viajasse mesmo um pouquinho de subluz, seria um pouco mais de 4, quase 5 anos viajando para chegar de Alpha Centauri até o Sistema Sol. Bom, se eu conseguir dobrar o espaço-tempo contínuo dessa forma, então, se eu estou aqui e quero chegar aqui, eu estou aqui, nesse lado, ok? Estou aqui nesse lado e quero chegar nesse outro lado. Então, em vez de uma linha reta, eu faço com que esse lado já imediatamente chegue no outro lado, praticamente
ao mesmo tempo. Então a viagem sai tão rápida que eu chego praticamente no momento que eu saio. Não há um tempo de espera. Agora, vamos ver como é o fator que isso se produz. Porque, muito bem, está muito bonito, você está explicando isso, mas ok, como é que se faz? Qual é a técnica que eles usam para isso? Isso que eu vou explicar para vocês. Então, como é que eles fazem? Eu falei para vocês do Tachyon. Vocês vão e buscam no Google, por favor. Não tomem somente a minha palavra, que qualquer pessoa vem e fala bonito, diz qualquer coisa e passa por isso. Não. Eu sou daqueles que fala e ensina como é que é a coisa, tá? Então busquem aí no Search Engine, no Google, no que seja, o que é um tachyon. Aí eles vão dizer então que é uma partícula hipotética, porque os cientistas convencionais não admitem a existência do tachyon, tá? Mas o que passa é que o tachyon, por não viajar linearmente, ou seja, não vai numa linha reta, ele dobra o espaço-tempo, então ele viaja bilhões de vezes mais rápido que a luz. Então, aquela viagem que normalmente levaria quase 5 anos de Alpha Centauri para o Sistema Sol, leva menos de um nanosegundo, nem isso. Um picosegundo, que é muito menos que um nanosegundo. Então, como é que eles fazem? Qual é a técnica que eles estão usando? Bom, a única forma que você tem de capturar um tachyon, você tem que criar um chamado campo taquiônico. Quando você cria o campo taquiônico, então você cria os elementos necessários para dobrar o espaço-tempo. Então, a única coisa que é forte bastante para que você possa subjugar um tachyon é um graviton. E que é um graviton? Um graviton é uma metapartícula da gravidade. Ou seja, os gravitons são os causantes dos buracos negros. Porque você sabe que um buraco negro é tão forte a gravidade que é capaz de fazer a luz se dobrar. Se tivesse uma lanterna e põe a lanterna perto de um buraco negro, a lanterna, a luz da lanterna, o facho da luz, vai curvar-se e entrar no buraco negro. Então, qual é a força que provoca isso? É um campo gravitrônico. Agora, em ordem de que eles sejam precisos o bastante para fazer um cálculo, para que possam usar isso nesses termos que eles vão fazer, eles têm que usar uma coisa chamada um campo gravimétrico. Por que um campo gravimétrico? Qual a diferença do campo gravimétrico? O que ele faz? São os cálculos necessários para coordenadas específicas. Então, usa uma coisa chamada triangulação. Como é que é isso? Bom, se eu estou em Alpha Centauri e eu quero ir ao Sistema Sol, eu vou ver então as posições dos corpos celestes mais destacados do lugar e vou então fazer um triângulo. E sempre uma das vértices que eu quero, que será a vértice mais larga, é a vértice que vai apontar a direção da onde eu tenho que ir. E assim se faz um cálculo de deslocamento espaço-temporal. Então, assim que eles viajam. Agora, vocês vejam, como que o navegador vai fazer esses cálculos todos? Porque por mais inteligente que ele seja, alienígena ou não, ele vai requerer um tempo que o sistema dele possa processar a pergunta, aí ele vai fazer uma interpretação, aí ele vai encontrar os elementos comparativos necessários para encontrar uma resposta. Isso toma tempo. Isso toma, por exemplo, 1 ou 2 segundos. Tá, vamos dizer porque 1 ou 2 segundos não é nada. Olha, se estamos falando de energias de taquions, então 2 segundos é uma vida. Estamos falando de um picosegundo. O picosegundo é uma fração tão diminuta
E são tantos zeros que vocês nem podem se imaginar. São quase 9 ou 12 zeros, uma coisa assim, tá, em termos disso. Então, eu digo, vejam que existe uma diferença bem significativa disso. Então, isso aí somente para navegação. Então, quem faz esse cálculo? Esse cálculo é feito pelo Mackin. O Mackin vai fazer toda a extrapolação. O que o navegador vai fazer? Ele vai triangular. Como é que faz a triangulação? Ele vai apontar, tá, quais são os objetos celestes que ele vai usar como modelo comparativo, e o vértice do triângulo vai apontar a posição deles para que eles possam chegar de um lugar a outro. Então, assim se faz navegação interestelar. Então, eu falei de vocês da interestelar. E a interplanetária? Aí se usa subluz. Subluz se usa para velocidades lineares dentro de um campo gravimétrico orbital convencional. Ou seja, se eu estou dentro de um sistema estelar, eu não posso usar energias taquiônicas, porque o desplaçamento ia provocar circunstâncias horríveis em todo o sistema. Explico para vocês como é que funciona. Existe uma mecânica celeste, ou seja, cada planeta, tá, usualmente, tá, eles têm dois movimentos básicos. Um é a rotação e a outra é a translação. A rotação é quando ele gira ao redor de si mesmo. Aí vem o dia e a noite. E a translação é o movimento que ele faz ao redor da estrela que ele vai, que vai normalmente difundir áreas que seriam equivalentes ao que a gente conhece como as estações do ano. Por isso, algumas estações são períodos de mais aquecimento solar e períodos, por estar mais distante do Sol, mais frios. A mesma coisa se faz em outros sistemas estelares. Então, essa é a função disso. Agora, o que é o Mackin? Então, de novo, para recapitular, tá? Chama-se metaconsciência neurodigital, ou seja, uma forma de inteligência não simplesmente baseada em algoritmos, mas uma forma de inteligência baseada em vida artificial. Então, aí não estamos falando de uma inteligência artificial, estamos falando de vida artificial. Compreendem isso? Eu digo o seguinte, enquanto a gente está acostumado a falar de circuitos integrados, mesmo computadores quânticos têm o equivalente a seus circuitos integrados, não exatamente o processo que se usa nos computadores convencionais. Os computadores quânticos operam em um sistema distinto, mas eles têm uma forma equivalente. Tá? Mas o Mackin não usa isso. Ele usa uma coisa chamada o quê? Neurogel. O que é neurogel? Seriam replicantes de neurônios. Então, são os neurônios, tá, que são replicadas. E essas formas de vida são expandidas. E isso, então, faz com que seja a consciência da nave. Então, a nave já não é mais um objeto inanimado. A nave passa a ser um integrante de um sistema simbiótico. Por que um sistema simbiótico? Porque, ao mesmo tempo que a nave, sendo inorgânica, existem naves orgânicas, hein? Mas especificamente estou me referindo agora a naves inorgânicas, tá? Eles têm um processo orgânico de controle do equivalente a uma inteligência artificial. Então, isso é fundamental que vocês vejam nesse aspecto. Ok? Muito bem. Então, o Mackin, tá? Ele juntamente com o navegador, ele controla
o desplaçamento da nave por direção. Tá? Mas agora a nave tem outras necessidades também. Quais são? Tá? Primeiro, o sistema de suporte de vida. O sistema de suporte de vida é importantíssimo, porque cada forma de vida vai requerer o quê? Vai requerer um sistema atmosférico que dê e não que providencie com as quantidades básicas necessárias para que ela possa processar isso. Tem que ter uma fonte de calor controlada. Existem, por exemplo, seres como os reptilianos. Quando são reptilianos, eles têm um problema. Eles não são capazes de produzir calor próprio. Eles têm que usar alimentos artificiais que produzem isso. Portanto, essa foi a principal coisa que levou os reptilianos a crescer como civilização. Foi quando eles conseguiram controlar uma fonte exterior de energia termal. E usando essa energia biotermal, deu a capacidade para eles de liberdade de movimento. Então, já não tinha que estar numa área encerrada, eles podiam expandir e sair em outros lugares e produzir mais coisas. Então, é um processo que é diferente de um reptoide. Um reptoide tem o quê? Fatores reptilianos, mas não é um reptiliano. Um reptoide é um metamamífero com conexões reptilianas. Então seria um híbrido, uma forma híbrida de tudo isso. Tá bem? Vamos continuar então com outra coisa. Ele faz a navegação executada, tá? Se calcula o desplaçamento por vetor trifásico, eu disse para vocês como é que se faz o vetor trifásico, tá? O vetor trifásico se faz, então, basado justamente na questão de coordenação por ponto. Se eu quero no lugar, eu uso dois vértices de um triângulo que me vão apontar a localização e no ponto mais largo deles é o ponto de destino. Então, essa é a navegação básica. Depois eles têm uma coisa que eles chamam de nivelação de sondeio. O que é uma nivelação de sondeio? Tá? Ou seja, eles são capazes, o método é capaz de localizar coisas que eles estejam buscando. Então eu separei aqui para vocês as 3 coisas mais básicas que essas naves estariam buscando para as pessoas, para as tripulações delas. Tá? A primeira é quando eles estão buscando uma pessoa específica. Então, eles utilizam um processo genético. Se eles têm, por exemplo, uma amostra do fator genético da pessoa, existe uma coisa chamada a bioassinatura. A bioassinatura é como se fosse uma impressão digital a nível bioenergético. Então, eles podem localizar uma pessoa na multidão de 1 milhão de pessoas. Eles podem ir exatamente na pessoa que eles estão buscando. Como? Porque cada pessoa tem esse campo individual que funciona como se fosse uma impressão digital, mas energética. Então, assim é que eles localizam pessoas. Mesmo as pessoas que estão sendo abduzidas, ou as pessoas contatadas, nada disso é o acaso. Eles sabem muito bem quem eles estão buscando. Eles não estão buscando a pessoa por suas habilidades intelectuais, eles não estão buscando a pessoa por conexões que ele tenha sociais ou políticas ou mesmo científicas. Eles estão buscando a pessoa porque faz parte de um processo multigeracional. Vem já de gerações. É uma coisa que começou com uma hereditariedade de um trisavô, de um quadrisavô, algo assim, que continua geração por geração, porque aquela geração tem um específico código genético que eles decidiram seguir para estudá-lo. Estudá-lo não é simplesmente observá-lo, estudá-lo é compreendê-lo. Ou seja, eu falei para vocês um dia sobre os introns. Os introns são chamados de lixo genético, que é o que dizia que é um lixo genético.
Mas, em verdade, é matéria compressada. E que tipo de matéria compressada que tem? Uma série de elementos codificados contando a história da existência de toda a capacidade da história humanoide nesse quadrante do universo. Outro dia a gente vai falar sobre as origens do universo. Agora, não do universo completo. Estou falando do quadrante que a gente se encontra. Tudo tem uma razão. E tem um limite também. Mas eu gostaria de saber tudo, mas eu não sei tudo. Eu sei um pouco. Um pouco que eu sei, estou compartilhando. Então, vimos que o fator genético é o que se faz no sondeio. Isso no caso quando estão buscando uma pessoa. Agora, vocês estão buscando um objeto específico. Então, se descobre que mesmo objeto, uma caixa, por exemplo, uma caixa de metal específica, aquela caixa de metal específica, na composição metálica que ela tem uma coisa chamada frequência estrutural. A frequência estrutural também funciona como se fosse uma impressão digital dessa caixa. Não duas caixas são iguais. Vocês vão dizer, pera um momentinho, se eu tenho o mesmo metal e com o mesmo metal eu construo várias caixas, qual vai ser a diferença de uma para outra se eu estou usando o mesmo metal? Porque eu não estou fazendo a configuração do metal. Eu estou fazendo a configuração da forma final que se encontra feita com metal. Como é que é isso? Qualquer fábrica, por mais que ele produza produtos sem massa, sempre um produto não vai sair exatamente igual ao outro. Existem discrepâncias. Essas discrepâncias às vezes são quase microscópicas, mas que existem. Então nada é exatamente igual, mesmo que seja produzido em série. Existe uma diferença pequeníssima que não pode ser vista a olho nu, mas que a nível molecular está ali. Então, o equivalente à biofrequência, cada objeto inanimado também tem uma frequência específica. Então, quando eles estão buscando o objeto, o que eles fazem? Eles tomam uma amostra da frequência que eles estão buscando e começam a mapear áreas divididas até que eles encontram aonde está esse objeto. Bom, isso foram circunstâncias comuns. Agora, no caso, se ele está numa dessas facilidades, eu digo norte-americanas, mas podia ser qualquer lugar do mundo. Se estão num lugar como esse lugar tem proteções, campos gravimétricos que não permitem que essa leitura seja feita. Então, por isso que as chamadas bases secretas, elas são secretas porque eles não têm um acesso total. E vou dizer, pera um momentinho, seis capazes de viajar de uma estrela para cá, não vão ter tecnologia de entrar em uma base como eles quisessem? Em circunstâncias normais, sim, eles entrariam como quisessem. Mas se lembrem vocês uma coisa, que essas bases todas são feitas com a retroengenharia, ou seja, tecnologia alienígena está sendo usada na proteção desses lugares. Então, se choca a tecnologia alienígena com tecnologia alienígena, onde uma o que anula a outra. Então, o que passa é que o objeto não é encontrado, se ele está abaixo um desses lugares. E, finalmente, a parte das frequências, quando eles estão buscando frequências específicas. Das frequências específicas, tem 3 frequências básicas que eles estão buscando sempre. Uma são distintos tipos de radiação. Quando eu falo radiação, eu não estou falando de uma radiação nuclear. Um campo eletromagnético transmite radiação. Então, o que é radiação? É irradiação de frequência diversa. Tá? Então, se eles estão buscando frequências de radiações, eles vão encontrar nessa parte. Ou então estão buscando uma coisa chamada neurosinais. O que é um neurosinal? O neurosinal é um eco de
algo que foi traumático, uma questão emocional tão forte, tão violenta, que deixou um resíduo. Esse resíduo, então, se chama eco. Então, esse eco é outra coisa que eles podiam estar localizando por várias razões. Ok? E outra coisa que vocês falaram. Estamos falando, então, de biofrequências. O que é uma biofrequência? Eles podem localizar, se eles querem um animal específico, eles têm uma biofrequência geral do animal, até que eles possam fazer uma leitura, onde vai dar uma coisa chamada frequência específica. Ok? Diz aqui, Roberto, que já temos 6 perguntas. Deixa eu dar uma paradinha por enquanto. Vamos estar respondendo alguma coisa para não perder o fio da meada. Vamos lá, Roberto. Que perguntas a gente tem? Opa! Professor, se o senhor quiser continuar, eu posso deixar as perguntas para o final. Não, porque no caso vão ser outros temas. Então, para que não se Então tá. perca dos temas, vamos ver essas Então eu vou... rapidinho e depois a gente continua. Isso, então tá bom, eu vou colocar aqui. A Laudiceia Martins. O desdobramento espiritual de estar em 2 lugares ao mesmo tempo é uma das habilidades que o ser humano tem, mas não desenvolvidas. Seria a mesma habilidade mais consciente e ampla? Tá. O nome do efeito técnico disso seria bilocação. A bilocação, no caso, pode levar também à multilocação, ou seja, onde você está simultaneamente em mais de um lugar. E vai dizer, pera um minutinho, como é que é possível isso? O que eu chamo de desdobramento espiritual. Não é um desdobramento espiritual. O que passa em tudo isso é o seguinte: praticamente tu está expandindo a tua consciência. E a consciência toma 3 formas básicas. A primeira é a fotônica, que vai te dar o quê? Uma presença visual. Então, tu vai ter uma densidade, pelo menos visível, do teu desplaçamento. A segunda é a gravimétrica, que te dá uma ilusão de solidez. E a terceira é a cognitiva, onde tu é capaz de escutar e ver o que seja que está passando. Não é visão remota, não é nem mnemonáutica. O que é isso? É que literalmente tu está em 2 lugares simultâneos. Tu estás coexistindo. E não é um desdobramento. Tá? O que está fazendo, então, no caso, está expandindo a consciência a um nível que ela se torna, então, basicamente 2 coisas. E dizer que ela não está desenvolvida tem razão, não está. Mas certos governos de certos países, eles sim têm programas, porque sabem os valores táticos em inteligência e espionagem para um operativo que seja capaz de bilocar-se, estar em vários lugares simultâneos, sabendo que desses lugares ele não está em realidade fisicamente, ele está como que simulado, mas uma simulação que permite que ele, inclusive, interaja com objetos. Ele pode levantar um vaso, levantar um quadro, mas não é ele que está fazendo isso. É um campo gravimétrico que está acompanhando a imagem e te dá uma sensação de ilusão, de solidez, onde de verdade não tem. Então, todos nós temos essa capacidade. O problema, então, é que tem o quê? Desenvolvê-la. Como tudo na vida, é uma questão de uso, e com o uso vem o controle. E com o controle vem o domínio, e quando é capaz de dominar e controlar, então tu pode produzir o efeito em massa e continuar com ele. Tá bem? Espero que eu tenha respondido a tua pergunta. O que mais que temos, Roberto?
Nossa, ajudou bastante essa resposta aí. Mais uma aqui. E como a Laudiceia Martins, e como acontecem essas conexões entre o ser e a máquina? Simplesmente o seguinte: a mente não é simplesmente uma fonte de pensamento. A mente é um elemento orgânico que está transmitindo, está recebendo uma série de neuroimpulsos que são campos de ordem bioeletromagnética. Então, se a conexão se faz entre o ser e a máquina, onde a máquina se torna parte integrante do ser, como o ser se torna parte integrante da máquina. E aí se chama o quê? Uma simbiose empática. E uma simbiose empática diz o quê? Que tanto a máquina como um ser passam a ser um organismo único, simultâneo, pelo não sempre, por um tempo ocasional. Por que não sempre? Porque se fosse uma coisa a nível permanente, haveria um desgaste orgânico que culminaria então com a passagem da pessoa. Porque aí se desgastar neurologicamente a um ponto que as próprias neurônios começariam a falhar. Isso se ele nunca desconectasse. Agora, por largos períodos de tempo, é possível e sem problema é feito. Mas, de outra forma, essa é a maneira com que eles conectam. Chama-se simbiose empática. O que mais que temos aí, Roberto? Vamos lá. A Laura MI, Laura Mi, acho que é isso, pergunta: essas tecnologias de subluz e táquions é usada por quais raças? Ou é usada por quase todos os seres de fora? Tá. Primeiro, não se diz raça, se diz civilizações. A raça é um grupo étnico. Eles não se importam com as etnias, eles se importam com os grupos exopolíticos. Então, existem diversas civilizações. Cada civilização tem uma tecnologia única que é a sua digamos que é o seu básico, que é o seu elemento representativo. Mas todos eles têm o que tecnologias similares. E quando um complementa com a outra, então se dá o quê? Intercâmbio de recursos. Vocês sabem que eles são sociedades que não usam dinheiro, mas que eles necessitam de recursos, tecnologia e conhecimento que outros têm e que eles não têm, assim como eles têm tecnologias, conhecimentos e recursos que os outros não têm. Então, justamente, eles fazem o quê? Eles fazem uma forma onde um e o outro se possam conectar. E uma vez conectados, eles têm condições de fazer isso de uma forma mais produtiva. Então, outra pergunta eu tenho aqui. Essas tecnologias de subluz, tá? Ok, é a mesma. Outra pergunta aqui. Shirley, terapeuta integrativa. Quantas gerações eles continuam fazendo esse contato? É para conferir a evolução dos genes dessa família? Não, é muito mais do que os genes. Porque a evolução não é genética. A evolução é da essência da pessoa, a própria alma da pessoa. De cada geração, ela vai evoluindo um tanto. E tem uma coisa chamada ascensão. Ascensão é o nível máximo. Quando chega ao nível de ascensão, quer dizer que tu não necessita mais um corpo físico. Então, tu ascende a uma nova etapa de existência. Então, por isso que a gente, que por mais tecnologia que esses seres sejam, no momento que eles dependem de tecnologia, dependem de naves, dependem de equipamentos, então isso é uma forma limitativa. Porque se eles fossem seres avançados, de verdade, eles não necessitam nada que seja físico. Eles se tornam o quê? Extrafísicos.
Então, nesse caso, essa seria a questão, não é genético. A genética, mesmo o processo de hibridização, se comprovou que não é adequado, porque mesmo que exista uma compatibilidade entre espécies, eles não vão obter isso a um nível básico de existência, que seria a alma deles não ia mudar. E se não muda, qual seria a vantagem de fazer? Pois nenhuma, né? Então, não é a questão genética, é uma questão da alma de cada um de nós outros, mais que nada. Tá bem? Espero que eu tenha respondido a tua pergunta. O que mais que temos aí, Beto? A Laura Mi, ela está fazendo uma pergunta aqui, eu acho que é para eu responder. Deixa eu falar para ela aqui. Por que o grupo no WhatsApp do professor Jefferson não é aberto para todos? É o seguinte, ô Laura, e as outras pessoas do grupo também, aqui do chat. É porque é o seguinte, professor, quiser tomar uma água aí? Uhum. É o seguinte, quando eu deixei aberto, teve pessoas que entravam para colocar política, coisas que não tinham nada a ver com o grupo. Então eu fechei e eu só posto quando é live do professor. Então fica mais um grupo fechado só para isso mesmo. Para quando tiver a live do professor, eu posto o link para você ser avisado. Tá bom? Para não virar bagunça, tá? Mas se você quer fazer parte de algum grupo do WhatsApp, da Ufologia Express, por exemplo, aqui na descrição do vídeo nós temos o link do grupo da Ufologia do WhatsApp e lá é aberto. As pessoas comentam assuntos sobre ufologia lá, tá bom? Então o link para você entrar no grupo está aqui na descrição. Tenho mais uma pergunta aqui. Professor, se eles localizam quem eles querem, por que os implantes? É que o implante, a pessoa tem a ideia equivocada. Eles pensam que o implante alienígena seria o equivalente a um implante terrestre. O implante terrestre se utiliza para duas coisas. Primeiro, para localização, quer dizer, que o alienígena não é necessário. E a segunda, porque eles podem utilizá-lo para controle mental. Não os alienígenas, os humanos. Existem tecnologias para isso. Então, os implantes deles têm uma função. E a função deles é a transformação da pessoa. A verdadeira razão da implantação não é localizar uma pessoa, nem induzi-la a fazer coisas. A função do implante é uma ascensão e uma energização de todo um sistema, tá, neuroexistencial, que tem, entre outras coisas. Por isso que vocês veem que as pessoas, às vezes, que nem implantes, têm habilidades psíquicas, porque é um processo de expansão bioenergética. Então, o implante não está para localizar uma pessoa, o implante não está lá para controlar a pessoa, o implante está lá para aumentar as capacidades dessa pessoa em seu próprio benefício. E assim beneficiar ao plano deles ou ao plano de um grupo. Mas essa é a função real e a diferença dos implantes alienígenas para os implantes humanos. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Legal, professor. Eu vou juntar mais perguntas aqui e eu volto a avisar aqui na tela. Muito bem. Agora vamos passar para a questão de transcomunicação. Como é que funciona a transcomunicação? Então imagine o seguinte, vir para a Terra não é como se tu entra num carro e vai dar uma volta, vai dar um passeio, e quando termina tu entra num carro e volta para casa. Não. Uma expedição à Terra é uma coisa que tem que ser planejada, porque eles têm recursos, por mais recursos que eles estejam, não são recursos infinitos, são recursos provisionais. Por exemplo, alimentação. Alguns deles têm uma forma de alimento que requer uma distinção do nosso. Como seres humanos são capazes de metabolizar a comida que nós, os humanos, comemos,
eles já não podem fazer isso, eles têm a sua forma pronta de alimentação. Então, eles têm que trazer aqui recursos. Então, a maior parte deles não fazem como a gente faria. O ser humano que quer recursos de alimentação, ele começa a armazenar uma quantidade enorme deles e põe num cargueiro, e esse cargueiro está cheio de comida que tem que durar para o tempo que um está usando. Eles não fazem isso. Então, como é que eles fazem? Eles têm um sistema que replica a comida. Que é replicar a comida? Ou seja, eles vão buscar os elementos necessários usando elementos terrestres que podem o quê? Replicar aquele tipo de alimento que eles necessitam para a subsistência. Que eles sabem que eles não vão encontrar aqui na Terra, porque a Terra não consome a mesma coisa que eles consomem. Mas a Terra sim tem os elementos que, uma vez processados e combinados e agregados a outros, vão produzir o sustento que eles necessitam. Então, isso seria no caso de alimentação. Isso é feito com equipamentos, e esses equipamentos, uma vez que tenham os recursos básicos, porque vocês sabem uma coisa, né? Para que alguma coisa seja criada, ela tem que ser criada de algo. Ela não pode ser criada do nada. Então, uma vez que eles sabem o que eles querem reproduzir, eles vão ver os elementos necessários, equivalentes na Terra, para que eles possam processar e recriar aquilo que eles necessitam. Não somente em termos de alimentos, mas equipamentos básicos. Porque imagine que eles têm equipamentos de defesa. Um deles é um globo, como se fosse uma bola. Quer dizer, quando a gente vê em ficção, que eles têm aquelas armas com as pistolas, laser, não, eles não têm nada disso. Eles usam um bastãozinho de cristal, ou eles usam uma esfera. São as duas coisas mais comuns que eles usam, que tem multifunções. Ele não serve simplesmente como arma, que eles não usam uma arma que é uma arma bélica para ataque. Eles não estão interessados em atacar, estão interessados em se defender. Então, é uma diferença bem importante que a gente aponte aqui. Depois, outros são elementos sensores, que nós estamos buscando algo. Eles escaneiam, vão escaneando as coisas e buscando informação e acessando. E a outra são armazenagem de dados praticamente acásicos, porque qualquer circunstância que eles não têm, ele está conectado a um sistema planetário que tem uma história de milhões de anos ali, onde eles vão buscar as respostas para as perguntas que eles têm. Então, esse é o processo que eles têm de replicação de coisas. Que é importante que eles repliquem não somente a alimentação, mas, por exemplo, uma máquina quebrou. Vamos dizer, mas bonitinho, esses seres vão de uma estrela para outra, será que, imagina, vai quebrar um equipamento? Eles podem ser os mais avançados que sejam, mas existe uma força universal chamada o quê? Entropia. E a entropia, o que faz? Ela faz com que coisas inesperadas passem. Por quê? Porque é um estado constante de transformação. A entropia é necessária porque senão não havia evolução. Sem entropia, não há evolução. A entropia, então, é o elemento que vai dar a função de transformação e a elevação espiritual, entre outras coisas. Então, veja, um pouquinho mais complexo do que parece. Outra coisa. Bom, agora falamos de inteligência artificial, vou mudar um pouco o tema. O tema agora é o seguinte. A Terra tem indústrias, a Terra produz companhias que produzem carros, tem companhias aéreas que produzem aviões comerciais, tem companhias como a SpaceX que produzem foguetes que vão para o espaço. Então, como eles fazem? Eles têm também essas companhias para produzir essas naves? Não. Eles não têm isso. Então, como funciona o processo deles? Tá? Eles têm uma coisa chamada o seguinte, tá? Replicação de recursos. O que é a replicação de recursos?
é a capacidade de recriar uma série de fatores circunstanciais que tem, e esses fatores, então, é o que permitem que elementos sejam replicados ou tecnologias sejam produzidas em massa. Eles não vão e compram uma nave na loja. Eu vou comprar uma nave nova para mim. Vou lá na loja, compro, saco a carteira de crédito espacial e já. Não, eles não usam isso. Não funciona dessa forma. Como funciona? Funciona com recursos. Existe uma civilização que produz naves baixo encomenda. Então, mas a companhia, ela não aceita dinheiro, porque eles nem usam dinheiro. Então, o que usa essa companhia? Essa companhia usa outros recursos, seja conhecimento, ou seja tecnologias, ou seja fonte de energia. Então, eles vão trabalhando uns com os outros dessa forma, um oferecendo para o outro os recursos necessários para que possam viver de uma forma balanceada. Então, eles não têm uma indústria que fica produzindo naves e eles vão lá, compram a nave. Não é assim. Eles vão produzir um veículo, quando o veículo existe uma demanda para ele, e será então não comprado. Ele vai ser trocado. Ele vai ser trocado, você ganha o veículo, mas em troca você me dá tanto em recursos. Seja recursos econômicos, em termos de, por exemplo, que eles queiram adquirir, entre outras coisas, mais nutrientes, ou necessitam, por exemplo, de informações sobre o criogênio, ou stasis, que é a capacidade que eles têm de parar o tempo dentro de um campo, e a pessoa pode viver por existências dentro daquele campo e não envelhece um momento. E uma série de outras coisas. Eu dei exemplos para vocês de como funciona isso. Tá bem? Roberto, temos alguma pergunta ou continuo? Pode continuar. Então tá. Então vimos que a base do sistema industrial deles é uma não indústria. Eles simplesmente entram num processo onde eles estão o quê? Eles estão intercalando necessidades. Eu tenho recursos, você necessita de algo, eu dou meu recurso para você tem algo que eu quero. Então vamos compartilhar o que eu tenho com o que você tem e os dois saem ganhando. Então é assim que eles fazem o processo de comércio deles, não é um comércio ganancioso, mas um comércio, tá, de equilíbrio, onde todas as partes elas estão igualmente servidas, sem privilégios e funcionalidade para as coisas que tem que fazer, tá bem? Então, o que eles produzem? Eles produzem o neurogel, as inteligências artificiais, que mais que produzem, chamados metaeletrônicos. Um metaeletrônico é um circuito vivo, um biocircuito. Então, existem planetas e civilizações que estão produzindo isso e intercambiando os recursos por recursos que eles necessitam. Assim, eles fazem o processo. E, finalmente, a metaengenharia, que produz uma série de distintos aparelhos, sensores, comunicação, defesa, navegação, qualquer coisa. E eles chegaram a um ponto onde existe um respeito mútuo. Ou seja, eu tenho uma coisa que você quer, você tem uma coisa que eu quero, nós vamos então trabalhar conjuntamente e assim as duas partes obtêm o que estão buscando e ninguém toma vantagem de ninguém, todo mundo sai ganhando igual. Esse é o processo deles, tá bem? Vamos ver aqui agora. O transporte transdimensional local e a distância. Você sabe a diferença que existe entre um portal e um vortex? Vocês vão dizer, isso é a mesma coisa. Os dois abrem uma porta para outra dimensão e já são a mesma coisa. Não, não são a mesma coisa. Eles têm fatores específicos e funções específicas. Como é isso? Vamos começar com os vortexes. Para que um vortex exista, ele não tem que sair girando como se fosse um tornado. Ele tem simplesmente que manter aquela área
onde as acelerações de partículas vão passar e se cria, então, o chamado efeito de um buraco de minhoca, que não é exatamente um buraco de minhoca, mas seria uma interconexão de universos. Ou seja, entre um universo e outro tem um universo intermediário, que chama universo de bolso. E esse universo intermediário é justamente o que é acessado ali. No momento que a pessoa que acessa um universo desse, dali ela tem duas opções. Ela retorna para o mesmo universo onde saiu, ou ela vai visitar um universo alternativo diferente do universo que ela estava. Compreende? Tudo tem uma razão, tudo tem uma função. Então, a questão dos vortex, a maior definição que tem, tá? Um processo de aceleração de partículas, tá? E harmônicas quânticas que se produzem num espaço aéreo livre. Ou seja, um vortex não vai aparecer no chão. Um vortex não vai aparecer dentro de uma montanha. Um vortex tem que ter o quê? Absolutamente ar livre. Se ele tem ar livre, então o que passa com o vortex passa a ser um vortex efetivo. Ok? Logo depois, temos a questão dos portais. E o que é um portal? Qual a diferença de um portal se ele também está conectando outra dimensão? Para que um portal exista, eles têm que estar ancorado. O que é o ancorado? Ou seja, a frequência do portal tem que estar conectada com a frequência do espaço geológico que se encontre. Como é que é isso? Qual que é a função? Como é que funciona isso? Ok? Existe uma conexão telúrica, que o telurismo é a energia do planeta, é a essência planetária, no caso da Terra. Então, essa essência planetária vai criar uma frequência. Essa frequência tem que se compatibilizar com a frequência transdimensional, provocando uma âncora. O que é uma âncora? É o que faz com que o portal fique no mesmo lugar e não saia passeando por aí, no ar. Ele está conectado com a Terra, então ele está a nível da Terra. Então, o vortex tem que estar no ar absoluto, sem obstáculos. E o portal, ele pode se abrir dentro de uma parede, ele pode se abrir dentro de uma caverna, ou mesmo no próprio ar. Ok? Então, por isso que eu digo para vocês, a função de um portal, tá, é a nível do solo. Está conectado ao solo numa posição estática e estável. Um vortex tem uma pequena variação de lugar, e às vezes muda praticamente nada, mas sempre no espaço aéreo, sem obstáculos. É a diferença de um vortex com um portal. Tá. Outra coisa, como é que funciona isso? Um extraterrestre quer se comunicar. Então, ele vem e telepaticamente vem e fala com você. Não, não é assim, não é como nos filmes. A telepatia não é leitura de pensamento. A telepatia é a capacidade de conectar um sistema neural, que é o sistema composto pelas minhas neurônios, com uma energia compatível na frequência neural do alienígena que eu quero me comunicar. Mas não podem ser palavras, porque ele não vai compreender, ele não pode traduzir essas palavras, não tem tradução. A tradução é uma coisa que chama-se léxica. Tá? Uma tradução léxica é quando eu tomo um idioma, então eu estou traduzindo o que eu estou dizendo, porque aquele idioma eu uso uma forma léxica, e então o que passa é que ele vai passar a traduzir, mas não. Quando eles querem se comunicar, o sistema neuronal deles tem que conectar com o sistema daquela pessoa que eles estão contatando. Então, como funciona isso? Existe uma coisa chamada uma simbiose intercalada. Simbiose intercalada quer dizer a minha mente
está diretamente conectada à mente alienígena. Então, eu não estou somente comunicando, eu passo a sentir o que sente o alienígena, como o alienígena sente o que sinto eu. Então, a conexão é muitíssimo mais profunda do que qualquer tipo de telepatia anterior funcionaria. Então, a simbiose é tão forte, é tão marcante, onde um se torna uma extensão do outro. E essa é a forma de comunicação que eles estão usando, ok? Então, eles usam uma coisa, tá? Que é o chamado fator de xenoglósia transneural. A xenoglósia transneural faz com que a pessoa que não tem o conhecimento cognitivo de português necessita se comunicar em português. Então, o que passa? Eles vão adaptar um sistema glossário com uma série de palavras, de interpretações, e com isso, então, o que vai passar é que a pessoa está conectada a essa inteligência, fazendo parte do pensamento da inteligência, como a inteligência faz parte do pensamento humano. Qual é a função básica de tudo isso? É que a entidade vai experimentar a emoção humana diretamente na fonte. É algo inédito, porque sempre se fala telepatia, mas ninguém explica como é o processo. E é isso que a gente fez agora. Quer dizer, vocês estão tremendamente mais informados do que outras pessoas que estão aí falando simplesmente telepatia, pensando que telepatia é leitura de pensamento. Não tem nada a ver com pensamento, tem que ver com a essência existencial. Praticamente duas almas que estão se conectando, formando que uma alma que está interconectada com a outra. Ok? Então, o próximo tema seria a reprodução de recursos fundamentais. Como eu disse para vocês, eles não podem vir com uma nave cargueira cheia de comida, ou cheia de peças de reposição, ou cheia de fontes de energia. Eles não podem fazer isso, porque não teriam espaço físico para isso. Eles têm possibilidade, se eles quisessem, podiam criar um campo de bolsa, que diz um campo conectivo entre uma dimensão e outra, estocar toneladas de comida ali. Mas não é o que eles fazem. O que eles fazem é o seguinte: eles são capazes de replicar essas coisas. Então, em vez de ter um monte de coisas armazenadas, eles não têm nada, mas quando necessitam de algo, eles vão buscar os elementos para reconstruir o que eles estão buscando. Então, em 3 categorias, tá? Alimentos, porque alguns alimentos terrestres são compatíveis com a digestão deles, e outros totalmente incompatíveis que necessitam de alimentos para subsistência, tá? Termos medicinais. Vocês creem que vocês vão ficar doentes? Não é ficar doente ou não ficar doente, mas tem um acidente. Porque eles não são imortais, eles não são invulneráveis. Acidentes passam a todos. Alguém que do ataque, um animal, uma pessoa, o que seja. Eles necessitam, então, de elementos medicinais que pudessem ajudá-los. Então, eles têm replicado isso para isso. Eles replicam remédios, replicam uma série de outras coisas que necessitam, hormônios, o que seja, que faz falta, para que eles possam, então, voltar a uma estabilidade saudável, ok? E, finalmente, os chamados recursos físicos. O que passa se um deles perde um braço ou uma perna? Não é como a terra, eles não vão botar uma perna de pau nem um gancho na mão. Não. Eles vão fazer duas coisas. Ou eles vão recriá-los, como se fazem isso? Baseado na conformidade da bioenergia da pessoa, existe uma estimulação celular, e dessa forma, como os camaleões são capazes de reconstruir sua própria cauda quando eles perdem, as lagartixas também. Então não tem que ser reptiliano para fazer isso. Qualquer civilização pode fazer isso, no momento que eles têm acesso às frequências biodesignativas daquele corpo. Então, se tem
uma perna que se perdeu, um braço que se perdeu, um olho que se perdeu, eles são capazes de reproduzi-los. Eles não são imortais, mas tampouco são invulneráveis. Ok? Que mais? Temos então o chamado simulador de neurotransferência, é onde uma pessoa comum e convencional começa a aumentar sua capacidade intelectual e cognitiva. Quantas vezes pessoas de baixo nível intelectual foram abduzidas e quando retornaram estavam vendo o mundo com uma outra característica, de uma outra forma. Eles como que se evoluíram mentalmente. Alguns deles com habilidades especiais, outros somente com uma inteligência superior que não tinham antes. Então, como é feito isso? Isso é feito por chamado simulador de neurotransferência, onde um processo totalmente distinto de expansão mental se passa e a capacidade intelectual da pessoa aumenta consideravelmente. Depois, o controle mnemônico, que é o controle da memória. Quantas vezes as pessoas são abduzidas e não se lembram que existe o quê? Supressão da memória. Existem civilizações caóticas que estão produzindo essas abduções, pois existem vezes que as pessoas esqueçam para que não interfira no processo da agenda que eles têm. Eles têm uma agenda, seguem aquela agenda que eles têm que fazer. Se a pessoa faz muita pergunta, dá muito problema, eles não querem isso. Então, o que eles fazem? Preferem pegar ali e apagar tudo da memória da pessoa, nem se lembra que foi abduzida. Vai ter sonhos, vai ter coisas, mas fazem hipnose regressiva, rompe o bloqueio e pum, tudo isso vem à tona. Então, tudo tem solução. Depois, o controle de implantação definitiva para ordens subliminares. Sim, Roberto, fala. Como que o senhor está aí? Está cansado? Um pouquinho, mas eu tenho que concluir isso aqui. Estamos quase chegando no final. Então tá bom. Falta pouquinho agora. Beleza. Tá? Então, o simulador de neurotransferência, ele tem um controle neuroemocional, onde as energias emotivas das pessoas são compartilhadas com esses seres, que esses seres eles têm um sistema emocional para distinto do nosso. O sistema humano é altamente sofisticado com emoções, compaixão, ódio, perdão, perseverança, uma série de coisas que eles são básicos. Ou eles estão satisfeitos, ou eles estão dissatisfeitos, ou eles têm medo, ou eles estão inconfortáveis. Mas isso é o mais básico de sentimentos que eles vão ter. Eles não têm esse espectro sofisticado. Então, por isso que é chamado controle neuroemocional importantíssimo, porque eles compartem essas emoções humanas e podem compreender o processo emocional que ajuda eles a evoluírem como seres. Porque as emoções humanas não fazem que a gente seja mais fraco, ao contrário, é o que nos fortalece e nos identifica como civilização. Então, por isso que a parte emocional é tão importante como fator designativo. E, finalmente, o chamado ordens subliminares, onde a pessoa sente uma compulsão a ir e continuamente dizer essa é a mensagem desses seres. Então, aí vem, destruam as armas nucleares, respeitem uns aos outros, façam o amor universal. Tudo isso parte de um processo de implantação, mas positivo. Em nenhum momento eles fazem isso para que seja negativo à pessoa. A ideia é simplesmente aprimorar e ajudar a civilização a um nível mais estável. Eles não podem interferir diretamente, mas indiretamente tudo é mais que possível. E concluímos aqui com os chamados frequências de campos fotosseletivos. O que quer dizer isso? Quantas vezes a gente está vendo uma nave, a nave simplesmente desaparece. Pum! Não está mais ali. Ou vai aparecer bem longe de um outro lugar. Para onde ela foi? Foi para outra dimensão?
Às vezes sim, mas normalmente não. Eles simplesmente controlam campos fotônicos. Um campo fotônico controlado é o seguinte: a luz reflete. Quando a luz reflete, está vendo o objeto. No caso, eles não refletem a luz, eles absorvem a luz. E a luz, quando absorvida, ela é o que? Separada e mandada para várias direções. E eles literalmente estão invisíveis. Uma nave de 1 quilômetro de tamanho pode estar pairando no mar a 100 metros e ninguém nem está vendo. Eles estão vendo o céu azul com nuvens, enquanto a nave simplesmente está reproduzindo a imagem do que está vendo. Ela está absorvendo os fotons, que é a luz, então por isso que a nave está literalmente invisível. E esse é o processo que eles estão fazendo. Tá bem? Eu penso que basicamente demos já um bom avancinho na questão de tecnologias alienígenas. Temos muito mais. Eu não falei ainda do transporte transdimensional, eu não falei ainda do controle que eles têm, onde simplesmente eles são capazes de curar pessoas, que eu espero que eles venham curar mim, porque eles sabem que eu estou metido com eles faz tempo e eu podia usar um pouco de ajuda agora. Eu penso que já estão fazendo bastante por mim, porque eu já não era para estar aqui faz tempo. E se eu estou, devo a eles isso. Mas são uma série de fatores que temos que ver. Então, eu diria para o Roberto que teríamos que ter uma terceira parte onde eu vou trazer tecnologias distintas de todas essas, porque tudo isso que eu falei para vocês, eu não sei se você tem escutado em nenhum outro lugar, só aqui. E o que eu vou trazer para vocês é ainda mais incrível do que tivemos. Mas, em verdade, foi que já passou um pouquinho de tempo, então. Mas o que eu quero é não deixar as pessoas sem as suas respostas. Então, vamos ver se tem mais perguntas e vamos responder essas perguntinhas. Eu tenho aqui 4 perguntas, ó. Vamos por elas, então. E depois das perguntas, eu vou falar da live que o professor vai fazer quarta-feira que vem, tá? Aguenta aí, pessoal. Elisete Antunes. Eu já acordei até com furos na cabeça. Acredito que tem algo no meu ouvido esquerdo. Sinto, às vezes, uns barulhinhos. Com tudo isso, fiquei muito resistente à dor. Será que posso estar sendo levada? Normalmente, como estamos falando de implantação a esse nível, isso não é uma implantação de contato, isso é uma implantação de abdução. E se é uma abdução, ela sempre vai ser feita por seres caóticos. Então, os próprios Jaguar Collective, que se conhece como Greys, a maior parte deles trabalha com a federação e eles estão fazendo contatos. Mas tem aqueles que são dissidentes deles, que não estão de acordo com seus líderes, fizeram uma facção à parte, que são chamados caóticos. E esses caóticos são os que fazem as abduções. E eu penso, então, Elisete, que em tu caso, poderia ser que tu estaria sendo abduzida e eles estão manipulando tua memória para que tu não tenha essa memória do que passou, mas certas coisas são impossíveis. Eles estão, e chamados furos na cabeça que eles estão tendo, são às vezes partes onde eles usam campos gravimétricos para tirar pequenas marcas até do cérebro da pessoa. Mas em nenhum momento tua vida está em perigo, não vai pensar isso. É tudo sempre baixo um controle. Eles podem ser caóticos, mas não são assassinos. Existem seres caóticos que sim são. Existem, por exemplo, o famoso caso chupa-chupa, que estava tirando sangue das pessoas, pessoas morreram em consequência disso. E agora, infelizmente, eu vou dar uma notícia para vocês. O chupa-chupa voltou. Infelizmente, sempre para o Nordeste. Centro-Oeste e Nordeste. Quer dizer que estejam preparados. O que mais que temos, Roberto? Essa informação do chupa-chupa aí é muito importante, viu, professor? A gente pode comentar alguma coisa sobre eles numa próxima live. Eu penso que temos que comentar, porque isso é uma coisa que é muito séria. E que isso passou antes, mas agora retornou. E no retorno deles,
a situação mudou. Porque antes, simplesmente, eles estavam tomando comunidades agrícolas bem longe, agora estão em centros urbanos. Então, a coisa é mais séria do que estamos pensando. E eu sei que, inclusive, isso é conhecido pelos militares locais. Eu não posso entrar em mais detalhes para não criar uma situação. Mas eu não sei por que não está sendo divulgado entre os ufólogos, que certamente tem que ter conhecimento do que está passando, mas eles não estão comentando. O chupa-chupa voltou. E eu estou aqui para denunciar isso. E vamos falar um especial somente para isso, quando seja o momento. Por enquanto, vamos falando aos pouquinhos, nós vamos ter que dedicar uma live inteira para eles, com todo esse processo. O que mais que temos, Roberto? Lá, eu vou fazer essa pergunta aqui, mas eu vou mostrar outras duas em seguida, porque são pessoas fazendo mais ou menos a mesma pergunta, tá? Uhum. A Ideia Silva. Será semelhante à máquina do maná bíblico? Eu acho que é referente àquele que o senhor falou lá. Tá, A outra aqui. Maná bíblico é aquela comida especial, celestial, que é produzida constantemente, replicada. Seria uma forma de dizer isso, apenas que sem ser mística, mais técnica. Mas basicamente o princípio era o mesmo. Seria essa a resposta. A Márcia também está perguntando aqui, seria semelhante à multiplicação dos pães? Mesmo processo, a replicação. Como você tem agora uma impressora em terceira dimensão, você pode produzir em quantidade de produtos. Isso numa replicadora em 3D comercial. Imagina eles com algo sofisticado, capaz de tomar partículas do ar, tendo carbono, hidrogênio, oxigênio, hélio, uma série de outros gases ou elementos, combiná-los até que eles possam produzir outras coisas. Sim, seria semelhante à multiplicação dos pães. O que mais? A Doris, ela fala o seguinte: deve ser algo semelhante aos processadores de alimentos dos seriados Star Trek Deep Space Nine. O ser pede ao equipamento o nome do prato ou bebida e o equipamento processa ficando pronto em segundos. Bom, eu não posso te dizer que é uma coisa que seja levada a nível culinário. Eu sei que eles processam nutrientes. Eu não posso te dizer que eles dizem assim, eu vou pedir, me faz uma lasanha italiana que tenha bastante molho. Tecnicamente, eles têm as condições de fazê-lo, mas simplesmente eu não creio que é usado nesse contexto. Seria possível fazê-lo? Perfeitamente seria possível fazê-lo, mas eles não usam dessa forma. Mas basicamente sim, seria algo parecido com isso de Star Trek, mas eles não fazem com esse propósito, eles fazem com o propósito de existir, eles são bem práticos. Enquanto o ser humano está pensando, vamos comer uma coisa bem gostosa, que seja isso, eles não têm o gostoso ou não gostoso, eles são práticos. Eu tenho que consumir alimento para existir, então eles vão consumir. Imagino que para a gente, às vezes tem um gosto que não tem gosto a nada, e outro tem um gosto maravilhoso, mas eles não se importam se tem um gosto a nada maravilhoso. Para eles é a função, que é o quê? Manter eles vivos. Entendi. Professor, eu vou falar aqui para o pessoal que a gente já combinou para quarta-feira que vem, às 21h30, o nome da próxima live, que é o que o senhor passou aqui para mim. Pessoal, próxima live, quarta-feira que vem, às 21h30, o professor falou e disse aqui, ó. Tema: as guerras secretas do sistema solar e a queda e ascensão dos extraterrestres reptilianos e posteriormente dos draconianos. O que essa live promete para a gente, professor? Deixa eu explicar rapidamente o seguinte. Todo mundo fala da questão reptiliana. Mas da onde vieram os reptilianos? Eu não estou falando dos draconianos, estou falando dos reptilianos, como a gente conhece. Chamados poder por trás do poder. E eu vou contar para vocês um conflito
que envolveu vários planetas e várias civilizações. Ele envolve ao planeta Phaeton, que era o quinto planeta entre Marte e Júpiter. Ele envolve o planeta Marte, que se chamava na época Marada, com a civilização deles, que era um planeta muito parecido com a Terra, com oceanos, com florestas e com tudo que foi que passou. Por isso que nos falam, foi um cataclisma que passou. Foram mudanças radicais no sistema estelar, do sistema Sol. A própria Terra foi afetada. Os Anunnaki de Nibiru estavam envolvidos nesse conflito. Os seres de Phaeton estavam envolvidos nesse conflito. Os marcianos, que eram a civilização do Marada, ou seja, os maradanos, estavam envolvidos nesse conflito. Com quem que eles estavam lutando? Estavam lutando com seres da 10ª órbita, num planeta que já não existe mais, chamado Hercóbulos. Hercóbulos? Mas Hercóbulos não é aquele planeta que está se movendo para vir na direção da Terra, chamado planeta monstro? Não. Hercóbulos foi destruído há milênios atrás. E Hercóbulos era o planeta original dos reptilianos solares, ou seja, reptilianos desse sistema solar. Mas somente explicar rapidamente uma coisa para vocês. Tá? Vocês vão dizer, pera um momentinho. Reptilianos são seres de sangue frio. Estamos falando de um planeta na 10ª órbita, quer dizer que é mais longe que Plutão. E como é que esses seres não morreram congelados? O Sol não chega até lá. Então, como é que é isso? Hercóbulos é um dos muitos planetas interiores. Que é um planeta interior? É um planeta que tem um ecossistema contido dentro, no interior, numa rede de túneis e cavernas similares à Terra, numa questão de placas tectônicas, e que tem dentro magma. O magma do planeta produz o quê? Energia geotermal. Com isso eles têm o quê? Luz e calor. E rios e lagos subterrâneos providenciam a água que eles necessitam. Então temos luz, calor e água, elementos essenciais para a vida como a gente conhece. Então o ecossistema pode existir perfeitamente baixo essas condições. Por isso que quando as sondas vão para o espaço, um pergunta, mas onde estão os planetas igual à Terra? Quer dizer, por que não tem árvores? Por que não tem pessoas? Por que não tem cidades? Tem. Apenas que não nos lugares que a gente está buscando. Estão buscando planetas atmosféricos como a Terra, ou como Titã. Titã tem praias, lagos, rios, tudo isso, mas é metano. O ser humano não dura nem um segundo em Titã. Morreria por a pressão do planeta, por o calor e por a atmosfera. Quer dizer, não sabe que mataria envenenado de coisa, ou morreria queimado, ou morreria de frio, tudo isso. Então eu digo para vocês, e quem são os draconianos? São uma forma de seres saurianos. Os saurianos, são 3 tipos saurianos que existem. Existem os saurianos de sangue frio, que são os reptilianos. Existem os saurianos de sangue quente, que são os reptoides, que muitos reptoides trabalham com a Federação. E os draconianos, que são uma mescla de frio e quente. Que são aqueles seres que têm uns rabos bem grandes. Inclusive tem um vídeo disso. Vou ver se consigo. Eu nem sei se você vai poder mostrar esse vídeo. Talvez umas fotografias do vídeo, talvez eu possa mostrar, mas não no vídeo. Para eles verem como é que funciona esses seres. Tá bem? Pois legal, basicamente, professor. tá? Basicamente, digo para vocês, é disso que vamos estar falando na próxima quarta-feira. Vou revelar para vocês as guerras secretas do Sistema Sol. Que envolve os Anunnaki, que envolve os seres de Marada, que envolve os seres de Phaeton, que envolve os seres de Hercóbulos. E antes que vocês vejam, então qual é o planeta monstro que está vindo para a Terra? Não é Hercóbulos, é o planeta X. O planeta X é uma coisa, Hercóbulos é outra. E as pessoas que misturam tudo. Põe Hercóbulos, põe X, como se fosse a mesma coisa, não é. Ok? E não sou eu que estou dizendo. Se vem desde o tempo dos Sumérios. É complicado.
Zacarias Sitchin, meu amigo, que não está mais entre nós, mas me explicou tantas coisas sobre isso tudo. Então, por isso que eu vou compartilhar para vocês o que eu aprendi com ele. Tá bem? Pois é isso aí, então, Roberto. Deixo contigo aí para dar os aperitivos finais para as pessoas. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Adoro estar falando aqui que temos 62 pessoas assistindo e temos 62 likes. Eu não consigo ver agora aqui se a gente chegou nisso, mas se a Dora está dizendo, está dito. E se ela está dizendo, é porque eu acho que a gente bateu a meta. A meta era 60, batemos então 62. Eu consigo confirmar depois e na próxima live eu falo para vocês. Gratidão a todos que chegaram até aqui. Professor Paulo, vou te pôr na tela aí. O professor Paulo ficou ali de stand-by até agora. Tá sem som aí. Quero agradecer e dizer para vocês o seguinte: não percam a próxima live, onde o professor Jefferson vai falar das guerras secretas do sistema solar. Simplesmente incrível, porque vocês vão entender a diferença, como ele acabou de falar, do Hercólogos, Nibiru, Python e o planeta X. Vai dar para entender também o que acontece aqui na Terra. Poder, habilidade de poder. É isso aí. Legal. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Agradeço mais uma vez e conto com o nosso bate-papo durante a semana. Vamos divulgar para o pessoal o link da próxima live quarta-feira que vem e vamos tentar bater uma próxima meta. Gratidão, pessoas aí, todos. Muito obrigado e até mais. Namastê, namastê, Paulo. Namastê, obrigado a todos. Então é isso, pessoal. Muito legal a presença de vocês aí. Muito obrigado, tá? Quarta-feira que vem a gente se encontra novamente. E se você trouxer mais um, vai ajudar muito o canal e a meta que eu tenho aqui com o YouTube. Tá bom? Muito obrigado. Até quarta-feira que vem. Eu estou nos grupos do WhatsApp. Se precisar de alguma coisa, pode me chamar por lá. Até mais.